gigantismo que, sem dúvida, já começou e vai até amanhã. Então, nos patrocinadores, cota institucional, Tinoco Soares Sociedade de Advogados, cota Master, LD Soft, cota Gold, Daniman Simpson, cota Silver, Datafolha, Instituto de Pesquisas, Davi do Nascimento, Propriedade Intelectual, SCV e Associados, Marcas e Patentes, Martinez e Associados e Softica. Cota Bronze, Barras Wallace Advogados, Camelier Advogados Associados, Guzmão e Labruni, Propriedade Intelectual, JM Silveira e Associados, Casnar Leonardo, Propriedade Intelectual, Language Associates, Tradução e Interpretação, Lee Barbosa, Sociedade de Advogados, Licurgo Leite Advogados, Müller IP Brasil, Montauri Pimenta Machado e Vieira de Mello Advogados, Hemer Vilaça e Nogueira, Propriedade Intelectual, e RIT, Propriedade Intelectual. Souto Correia, César Lumert e Amaral Advogados, Zacaria Fernandes, Advogados do Paraguai. E as cotas pontuais, BR Marcas e Patentes, CO Crivelli Advogados, Peducci Advogados, Propriedade Intelectual, Sempre Uma Ideia, Marketing Jurídico, e Van Hel, Propriedade Industrial do Uruguai. E os apoios, Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, ABAP, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, ABPI, Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, ASIP, Instituto Biodivertec, Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, IBPI, Leaders League e WIPO. Bom, o primeiro painel, que tem a minha coordenação, terá moderador o Dr. Marcelo Nascimento e os palestrantes Dr. Manuel e Dr. Juca Novaes. Bom, Dr. Marcelo Nascimento, moderador, que eu faço questão de apresentar, é especialista em Direito do Consumidor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é atualmente presidente da Associação Paulista da Propriedade Intelectual, ASP, reconhecido como advogado expert na área de marcas e patentes no guia World's Leading Trademark Law Practitioner e World's Leading Patent and Law Practitioner, editado pelo Managing Intellectual Property. Nomeado árbitro pela ASIP, Associação Interamericana da Propriedade Intelectual, perante o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio de Bogotá, em 2004, membro do painel de mediadores da WIPO, membro da Câmara de Resolução de Disputa de Nome de Domínios do Centro de Mediação e Arbitragem da BPI e membro do painel de mediadores da INTA. Esse painel, como os senhores devem ter visto, ele fala sobre, ele tratará do fair use na era digital. E, de acordo com o teaser, as transformações tecnológicas e culturais passaram a caracterizar a sociedade atual a partir do advento da internet. Para alguns, a propriedade intelectual é vista como uma restrição à liberdade de informação na internet. E é dentro desse contexto que se discute se deve haver uma maior flexibilização dos direitos de propriedade intelectual na era digital. Eu passo, então, a palavra ao Dr. Marcelo Nascimento. Está dizendo mínimo controverso, né? Acho que poucas situações de fair use são preto no branco, né? Nós estamos falando de uma zona cinzenta, mas faço questão de ler aqui um breve currículo do Dr. Manuel Joaquim Pereira dos Santos. Ele é bacharel, mestre e doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Comparado pela New York University, professor do curso de pós da GV Law em PI e Novos Negócios, também da FGV, Direito SP, e do curso de especialização em Direito e Tecnologia da Informação do Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica de São Paulo, coordenador do curso de pós-graduação em Propriedade Intelectual da Escola Paulista de Direito, conferencista sobre propriedade intelectual, direito da internet e direito contratual, presidente do Centro de Solução de Disputas da BPI, advogado atuante na área da propriedade intelectual e autor de diversos artigos e obras sobre os assuntos de sua especialidade. Então, Manuel, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. É uma satisfação estar hoje aqui
neste congresso da ASP para falar sobre um tema que me parece extremamente atual, extremamente importante, que é o fair use na era digital dentro do contexto de marcas. Como o Juca Novaes começou a dizer, nós estamos vivendo, desde a década de 90, dos efeitos da tecnologia da informação, do surgimento de uma nova era, e, sobretudo, quer dizer, a tecnologia da informação, obviamente, é anterior à década de 90, mas é a partir da década de 90 que nós temos o segundo grande fenômeno aqui, que é a internet. E eu vou trabalhar, na verdade, o tema de hoje, levando em conta a inserção do universo marcário dentro da internet, que é esse o que oferece, no meu modo de ver, uma discussão maior. Bom, o tema é fair use na era digital. Vou falar o que é era digital, eu acho que uma breve introdução já foi suficiente. Fair use, eu acho que requer um pouquinho mais de atenção. O fair use é uma expressão que tem sido usada corriqueiramente para designar as modalidades de limitação ou de exceção aos direitos de exclusividade que decorrem da propriedade intelectual. A propriedade intelectual, basicamente, se traduz na concessão de um direito de exclusividade de uso, no caso de marca, direito de exclusividade de uso de marca. Então, o fair use designa aquelas hipóteses em que esse direito de exclusividade cede em função de um interesse público, que normalmente é a liberdade de informação, a liberdade de expressão, e pode ser também, como é no caso, sobretudo, de marcas, da liberdade de concorrência, da possibilidade das empresas atuarem, não obstante uma restrição imposta pela exclusividade de uso de marca. Eu gosto de denominar, em português, fair use como uso lícito. Alguns falam uso justo, que talvez fosse uma expressão mais próxima, uma tradução mais próxima, mas, na verdade, nós estamos falando de uso lícito ou uso livre. É disso que, no fundo, nós estamos falando. E isso é importante no contexto da internet, não só no direito de autor, como o Juca Novaes ia tratar, mas também no âmbito de marcas. Nós vamos ver exatamente em que o contexto em que isso aparece. Eu selecionei esses 6 temas. O primeiro que nos vem à cabeça, obviamente, é a questão da paródia de marcas, né, um tema extremamente complexo. Depois, isso transposto, obviamente, para os sites críticos, uma área onde a gente vai ver esse conflito mais presente é justamente com nome de domínio e marca, porque é onde o conflito aparece com marca dentro do contexto da internet, né? Quer dizer, o uso da marca como nome de domínio para a identificação do site. Site de fãs também, onde pode aparecer aí uma interferência, um conflito. A questão dos sites de revendedores ou distribuidores. O link patrocinado, existe aí também uma questão paralela ao dos sites de revendedores. E, por último, um pouquinho fora da problemática, mas também importante, que é a questão da exaustão de direito, porque é um dos casos em que isso pode acontecer. Vamos começar com a paródia, que é o primeiro exemplo aqui. O que é paródia? A paródia surgiu como um gênero literário bastante empregado desde a Antiguidade Clássica. A paródia, como a gente sabe, é a recriação de uma obra que existe, dando um viés, quer dizer, sobre um olhar cômico, um olhar satírico, um olhar crítico. A paródia ela está contextualizada no que a gente chama de intertextualidade, no diálogo de texto, ou seja, é um recurso criativo que se considera válido e que está estritamente ligado à liberdade de expressão, ou seja, à liberdade das pessoas manifestarem a sua crítica, manifestarem o seu espírito satírico. Eu aqui
Todo mundo sabe que é uma paródia, mas não custa exemplificar. Vocês veem aí à esquerda um trecho do Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí você tem, à direita, uma paródia da Canção do Exílio, até identificada expressamente. Ou seja, é uma maneira de você, então, retrabalhar um tema. E a paródia, como eu disse, embora tenha surgido no gênero literário, ela também pode aparecer em outras manifestações artísticas, como, por exemplo, nas artes plásticas. Agora, a paródia surgiu e é reconhecida no contexto do direito autoral. Há uma expressa norma legal que prevê a paródia, é o artigo 47 da lei, que fala que são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem implicarem crédito. É o que o Oliveira Ascensão chama de tratamento antitético do tema. Pelo texto do artigo 47, normalmente se reconhecem dois requisitos, e isto aqui vai voltar nas outras questões que a gente vai falar hoje de fair use. O primeiro é a comicidade, quer dizer, a paródia ela é uma transformação criativa, então ela tem que ter uma finalidade diferente, e a finalidade é essa de ser cômico, ser satírico, ser crítico. Não pode ser uma finalidade de denegrir outra pessoa, depreciar. Aqui a expressão normalmente é depreciativa, ofensiva, mas no contexto de marca a gente fala muito do denegrimento, né? Então não pode ser denegritório. E tem que ter a criatividade, ou seja, ela tem que ser algo novo, né? A paródia tem que constituir a criação de algo novo e não ser simplesmente a repetição do que já existia, que é isso que quer dizer, não pode ser verdadeira reprodução da obra originária. Aí eu trago uma decisão recente do STJ, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, é que, além de ele repetir que a paródia, então, é lícita, consiste em livre manifestação do pensamento, desde que não constitua verdadeira reprodução, desde que, ou seja, haja uma efetiva atividade criativa por parte do parodiador e não tenha conotação depreciativa, ele trata de uma outra questão muito importante, que vai surgir também no contexto de marcas, que é o problema de que a criação parodiadora pode ter finalidade lucrativa. Ele diz, o artigo 47 não exige que a criação possua finalidade não lucrativa. Isso porque, na jurisprudência, na área de direito autoral, a gente vê várias decisões que falam, isso aqui tem uma finalidade lucrativa, e muita gente interpreta isso como querendo dizer que a paródia não poderia ter finalidade lucrativa, o que significa que a pessoa não poderia vender, não poderia explorar comercialmente. E não é esse, no meu modo de ver, o sentido. O sentido é que a paródia não pode ser feita como um artifício para vender. Tem até uma decisão interessante, que era uma paródia de um refrão para um jingle, quando se via que, na verdade, o sentido não era a comicidade, mas o sentido era criar um refrão para um jingle usando uma música conhecida. Então, tinha uma finalidade meramente comercial. E aí, como é que nós transpomos, então, esse instituto bem antigo do direito de autor para marcas? Será que a gente pode aplicar as mesmas regras? Nós vamos encontrar a sede, eu diria, legislativa para isso no artigo 132, que fala, no inciso 4, que o titular da marca não pode impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária, ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial. Então, o primeiro ponto é, a paródia entraria aí no conceito de citação. Quer dizer, não é que a paródia seja propriamente uma citação, porque a citação, que é bem definida no contexto de direito autoral, é diferente de paródia. Mas aqui eu acho que a interpretação é mais no sentido... A palavra citação aqui talvez não tenha esse sentido tão técnico do direito autoral, e, no meu modo de ver, esse inciso 4 daria guarida legal a uma paródia, mas aí nós ficamos com um problema, que é esse da conotação comercial. O inciso 4, que muitas vezes já até se usou como um fundamento para a publicidade comparativa, vinha sempre aquela questão, mas e o sentido comercial? Porque aí fala, não pode ter conotação comercial. A paródia, ela
não é regulada na lei de propriedade industrial com a mesma minudência que a gente, ou pelo menos, se não com tanta minudência, pelo menos com alguma orientação, como a gente vê no direito autoral. E isso, obviamente, traz um problema sério no campo de marca, porque, obviamente, o titular de uma marca não se sente confortável que a sua marca seja parodiada, seja objeto de uma crítica. E, como eu coloco no início do slide, essa paródia tanto pode ser para denunciar defeito do produto, né, como pode ser para atacar a própria empresa, quer dizer, parodiar a marca no sentido de criticar a empresa e não só um produto. No meu modo de ver, a gente tem que ver a paródia do ponto de vista da liberdade de expressão também. E eu acho que é dentro desse contexto que a gente temos que analisar. A primeira decisão que eu cito aqui é uma decisão muito interessante, mas é fora do contexto digital. Essa é uma decisão da 10ª Câmara Civil do TJ do Rio, de 2015. Isso era um caso de venda de camisetas que parodiavam a marca da CBF. Na época era CBD, e os dizeres que apareciam na camiseta era come, bebe e dorme. E vocês veem pela decisão que ela albergou a exceção da paródia. Vocês olham, conflito de interesse acerca de marca empresarial, conhecida por CBF, autora que representa o futebol brasileiro, nacional e internacionalmente, é a que fabrica e distribui camisas cujos temas impressos de forma irreverente se relacionam a mais diversas motivações, inclusive temas futebolísticos. Criação por ela de uma simples camiseta, onde se encontra estampado um símbolo que faz lembrar o da antiga CBD, Confederação Brasileira de Desportos, com os dizeres come, bebe e dorme. Impossibilidade de se afirmar que a intenção seja de contrafação, imitação ou de qualquer violação de direito marcário. De fato, ele não estava usando o signo marcário como função de marca, estava usando numa camiseta. Mas aí a questão era se haveria ou não um denegrimento à marca. Ele manifesta o caso de liberdade de manifestação ou expressão, onde se aplica o artigo 47 da Lei 9.610, ou seja, uma aplicação subsidiária da Lei de Direito Autoral, já que não há expressa previsão legal. Manifesta impossibilidade de haver confusão entre a camisa e os símbolos oficiais da CBF com os simplórios produtos da Ré. O outro caso interessante, agora já entra mais no contexto, então, do site crítico, né? Quer dizer, o site crítico é um ambiente onde se presta a uma paródia da marca, onde se presta, talvez, até mais extensamente a isso. O que é um site crítico? É um site onde consumidores de bens ou serviços podem manifestar a sua insatisfação com relação aos fornecedores, ou seja, é um canal extremamente potente. Aliás, a gente, como consumidor, nota muitas vezes a eficiência desse canal. Normalmente, aqui no Brasil, é usada a expressão odeio, no exterior eles são conhecidos como suck cases. Normalmente, a marca integra essa expressão. Então, você vê aqui, eu vou Jurisprudential Overview, que é uma consolidação da orientação jurisprudencial desse centro de disputas na nome de domínio. E você vê aqui que essa questão foi bastante apreciada. Então, a questão era, pode um site crítico suportar a alegação de que o titular do site tem um legítimo interesse em usar aquele nome de domínio que é composto da marca de terceiro? E ele falou que coloca-se aqui que a jurisprudência reconhece que o uso de um nome de domínio é uso justo, fair use, como liberdade de expressão não comercial e que poderia efetivamente suportar essa alegação de uso de um legítimo interesse. Mas aqui se menciona, né, desde que seja genuíno e não comercial. Aqui tem um ponto importante, como eu falei, essa questão do uso comercial ou não comercial, volta aqui. Aqui se fala do uso não comercial. Outro ponto importante é que os painelistas normalmente não reconhecem esse direito se for o registro ou uso do nome de domínio de maneira idêntica à marca, ou seja, monopolizar o uso da marca para fazer um site crítico. Então, se fosse só apple.com.br
para um site crítico não seria admissível, porque ele estaria impedindo o titular da marca de usar esse nome de domínio e também criaria uma certa confusão entre a relação do titular do nome de domínio e do site e a relação com o titular da marca. Mas, como a gente vê aqui, eles admitem, né, que seja esse uso quando você tem um termo adicional, que seria um termo que justamente identifica o nome de domínio e, portanto, o site como um site crítico, que em português seria o odeio alguma coisa, por exemplo. Aí, nesse caso, seria admissível. E eles falam que um certo grau de uso de atividade comercial incidental poderia ser identificado em certas circunstâncias. Quer dizer, eu imagino assim, se o site tivesse banners e ganhasse dinheiro com banners, aí não poderia. Mas se fosse um uso incidental, por exemplo, quando assim, fundraising, quer dizer, obtenção de recursos para uma atividade associada com isso, aí seria admissível. Aqui, no Brasil, nós tivemos um caso muito interessante, que é o caso da Falha de São Paulo. Esse site, o Falha de São Paulo, é um site que aplicou aqui o caso da paródia. Ele fala, no caso dos autos, a disposição do direito marcário não deve ser invocada para a solução da controvérsia. É que as duas empresas envolvidas, apesar de possuírem nomes semelhantes, Falha e Folha, prestam serviços diversos. Uma Falha produz crítica aos posicionamentos políticos e ideológicos da outra, sem possibilidade de serem concorrentes. A Falha produz paródia com base nas matérias produzidas pela Folha, expressando-se declaradamente de modo contrário às opiniões expostas pelo jornal por meio de sátira e do humor. Então, além dele aplicar, como a gente viu aqui no anterior, a questão do princípio da especialidade no contexto da proteção marcária, mas o mais importante aqui é que ele entendeu que isto era paródia e que a paródia era admissível. Aí ele diz aqui, a paródia é forma de expressão do pensamento, é imitação cômica de composição literária, filme, música, obra qualquer, dotada de comicidade, que se utiliza do deboche e da ironia para a interpretação nova, adaptação da obra já existente a um novo contexto, com versão diferente, debochada, crítica. Assim, diz ele, a atividade exercida pela Falha, paródia, encontra, em verdade, regramento no direito do autor, mais específico e perfeitamente admitido no ordenamento jurídico pátrio, nos termos da direito de liberdade de expressão. Aí menciona que a paródia é uma das limitações do direito de autor previsto no artigo 47 e fala essas as condições para que determinada obra seja parodiada sem a necessidade da autorização. O importante aqui é a questão da conotação comercial, que era o tema que permanecia, quer dizer, tal como na paródia de direito autoral, tem que ter uma recriação da obra, uma transformação criativa, uma finalidade que não seja meramente denegrir, mas tinha o problema da conotação comercial. O site, então, não poderia ter banners, não poderia ter nenhuma outra atividade. Aí ele diz, a falta de conotação comercial é requisito dispensável à licitude e conformidade à manifestação do pensamento pela paródia nos termos da legislação. E isso entra naquele caso que nós mencionamos anteriormente, que o próprio STJ já veio nesse sentido. Outro caso me pareceu muito interessante, porque ele vem dentro dessa questão da finalidade, é o caso do domínio amarge.com. Todo mundo sabe quem é Amarge, né? Ele foi ministro de uma família que é de agricultores da área agrícola em Mato Grosso, e esse foi ministro anteriormente. Aí, no caso, a pessoa usava o amarge.com, não com o sentido de paródia, quer dizer, não fazia realmente uma paródia, não fazia uma transformação criativa, mas ele usava para falar mal da família, falar mal das pessoas que compõem esse clã em Mato Grosso. E aí a decisão da relatoria da Nancy Andrighi foi exatamente nesse sentido. Disse, não há como justificar a existência de boa-fé na utilização do símbolo idêntico ao nome comercial e à marca do recorrida para, supostamente, realizar atividade jornalística que consubstanciava na divulgação de matérias negativas acerca do acionista do recorrida. Me parece que isso reflete bem um posicionamento que me parece
justo na aplicação do conceito de paródia à marca. Quer dizer, um site que pretenda ser crítico, mas que, na verdade, ele só quer denegrir o titular da marca, não seria admissível. Então, pode ser um site crítico, criticar, como mencionei há pouco, mostrar falhas na atividade da empresa, falhas no produto, né, um veículo para o consumidor, mas não pode ser um veículo meramente de denegrimento. Eu, na minha vida profissional, já vi esse tipo de caso, quer dizer, a pessoa usar a marca, mas com o objetivo de atacar a empresa, denegrir a empresa. Inclusive, eu lembro de um caso em que o titular do site falava, assim, coisas da empresa, não paga imposto, explora os empregados, isso excede a finalidade da paródia. Estou fazendo essa observação no sentido de que, embora eu adote uma posição favorável à paródia de marcas, não me esqueço dos limites que a paródia deve ter, no contexto em geral, entre os quais tem que ser esse, de ser uma transformação criativa, ter uma finalidade que mostre a boa-fé e não ter uma finalidade ou de denegrimento, de falar mal da outra empresa, ou de servir para ganhar dinheiro, quer dizer, criar um site para obter faturamento. A outra hipótese também muito interessante é a de site de fãs. Ou seja, aqui também é um aspecto que pode haver um conflito entre um nome de domínio que incorpora a marca e a atividade do titular desse site. Um exemplo aqui, por exemplo, coloquei esse aqui, o TrackZone, que é um dos primeiros sites das pessoas que são fãs desse pessoal. E aqui a gente tem um problema bastante parecido com o site crítico, quer dizer, nós também temos aqui conciliar a liberdade de expressão com os interesses do titular da marca. Temos que ver aqui também o caráter do uso, né? Se tem que ter uma associação, uma impressão de associação com um site oficial, se tem a questão da finalidade comercial ou não. Os sites de fãs também foram examinados nessas decisões da OMP, que resolve conflitos entre nomes de domínios e titulares de marca, pelo fato do titular do nome de domínio de fã incorporar a marca no nome de domínio. E vocês reparam que o tratamento é bastante parecido com o caso dos sites críticos, né? Ele fala, como nos sites críticos discutidos antes, o Fighting Sun tem que ser ativo, genuinamente não comercial e claramente distinto do site oficial do titular da marca, ou seja, não pode dar uma impressão de ser um site oficial, ele não pode ser constituído para ganhar dinheiro, né? E tem que ser genuinamente um site de fã. E aqui também, quando o nome de domínio é idêntico à marca, aí não é também admissível, quer dizer, também tem que distinguir o site oficial do site que é um site de fã. Ou seja, quando o nome de domínio não é idêntico, então os painelistas admitem a possibilidade de incorporar a marca dentro do nome de domínio. Um terceiro caso interessante, onde é possível haver também um conflito entre um titular da marca e uma pessoa que vai usar o nome de domínio incorporando essa marca, é no caso de site de revenda. Isso, obviamente, não é só no ambiente digital, mas é uma hipótese que pode ocorrer dentro do ambiente digital. E essa hipótese, no fundo, ela é prevista pelo inciso 1 do artigo 132, que diz: o titular da marca não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização. Aí a questão é, pode a revenda ou distribuidor usar a marca do fabricante para identificar o seu site? Obviamente que o titular da marca
em princípio, ele pode não se sentir também confortável com isso, porque essa associação da marca num site de terceiro pode dar a ideia de um site oficial, de uma revendedora não especializada, mas uma revendedora autorizada, ou seja, pode dar uma conotação de credenciamento, ou seja, tem algumas implicações aqui. E, de certa maneira, também, a gente sabe, né, o titular da marca sempre acaba sentindo que a pessoa está aproveitando a fama da marca, se beneficiando do prestígio da marca. E isso, uma questão aqui é que há uma necessidade do revendedor ou distribuidor de identificar claramente qual é a relação jurídica que ele tem, para ele não dar essa impressão enganosa. O problema também foi examinado nas decisões da OMP, que tratam de conflitos de nome e de domínio, e mantém-se aqui aqueles conceitos que a gente estava vendo anteriormente. Quer dizer, a questão é, os painéis têm reconhecido que revendedores, distribuidores ou fornecedores de serviço, também eu coloquei com um site de revenda, mas também serviços de assistência técnica também poderiam ser mencionados, né? Eles poderiam usar o nome de domínio contendo a marca na medida em que ele efetivamente ofereça esse serviço, é óbvio, né? Isso é o mínimo que se pode exigir, que ele efetivamente esteja prestando o serviço ou esteja revendendo o produto. E tem, num caso chamado Okdata, se estabeleceu aí os requisitos para que o revendedor, distribuidor ou prestador de serviço de assistência técnica pudesse incorporar a marca em um nome de domínio. Então, o primeiro requisito é que o titular esteja efetivamente oferecendo os bens ou serviços que são marcados, que são distinguidos pela marca. Aqui diz que tem que usar o site para vender exclusivamente esses bens ou serviços, ou seja, evitar, como seria uma preocupação do titular da marca, que ele acabe granjeando uma vantagem, obtendo uma vantagem, usando o prestígio da marca de terceiro. O site tem que, de forma proeminente, clara e acurada, quer dizer, precisa, informar qual é a relação que ele tem com o titular da marca, ou seja, para não se passar por uma revenda autorizada, quando ele seria, por exemplo, uma revenda especializada, ou um prestador de serviço credenciado, em vez de um prestador de serviço simplesmente especializado. E ele, obviamente, não pode corner the market, quer dizer, não pode prejudicar o titular da marca. Normalmente, esses casos envolvem a marca mais um termo descritivo. Ou seja, aqui, como no caso de fãs e também no caso do site crítico, né, quer dizer, não se autoriza que a pessoa monopolize a marca dentro do seu nome de domínio, impedindo o titular de usá-la livremente, mas ele tem que usar com mais um termo, ou seja, o termo crítico, satírico, ou o termo que denota fã, e aqui, no caso, o termo que denota a atividade que ele exerce. Embora não tenha, na nossa jurisprudência aqui brasileira, de solução de conflitos de nome de domínio, a gente não tem um caso assim, emblemático desse, teve esse procedimento na Câmara de Nomes de Domínio da BPI, que foi relatado pelo Márcio Merkel como especialista, decidido em abril do ano passado. O nome de domínio era pneumichelin.com.br. E aí eu tirei essa parte do voto, que eu acho mostra uma tendência também para a gente aplicar aqui. Ele fala: não se ouvida que a criação de um blog para informações ou artigos relativos aos serviços e produtos da reclamante ou ao segmento mercadológico de pneus geral pode, em certas circunstâncias, configurar uma utilização legítima, justa e razoável. Contudo, o registro de domínio feito por um concorrente direto ou indireto do reclamante, utilizando a técnica de typo squatting. Typo squatting é quando a pessoa muda a palavra, quer dizer, não é
não é uma reprodução integral, mas é que nem o falhas, né? Não é exatamente a mesma palavra, mas remete imediatamente à palavra. Então, o registro de domínio feito por um concorrente direto ou indireto, utilizando a técnica de cybersquat, associado ao conjunto probatório do procedimento, afasta acima de uma dúvida razoável a possibilidade de aplicação da exceção de uso justo, em especial chamada confusão inicial de interesse. Uma outra hipótese onde essa questão surgiu é no caso dos links patrocinados. Os links patrocinados, como a gente sabe, são aqueles anúncios que aparecem nos sites de busca. E como é que eles aparecem lá? Eles são hoje perfeitamente identificáveis, normalmente eles aparecem na borda ou em cima, e hoje vem até escrito anúncio. Então, como é que o link patrocinado funciona, né? O interessado em divulgar o seu produto ou serviço, ele vai comprar palavras-chave que vão permitir a ele aparecer no site. Então, imagina que você vai digitar num site de busca a palavra tênis e alguém é fabricante de tênis ou vendedor de tênis, e ele quer que apareça logo o nome dele. Então, ele vai escolher como palavra-chave tênis, artigos esportivos, sapatos esportivos. Mas, indo um passo além, ele pode querer aparecer mesmo quando o usuário queira escrever Nike, ou quando o usuário já esteja procurando as marcas mais conhecidas. Então, nesse caso, o interessado em fazer esses anúncios poderia escolher como palavra-chave não só a palavra tênis, sapato esportivo, mas Nike, ou seja, uma marca de um outro fabricante. A nossa jurisprudência, eu não coloquei aqui da jurisprudência fora do Brasil, porque a nossa jurisprudência aqui é abundante a respeito desse assunto, principalmente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, e a jurisprudência toda reconhece, assim, de uma maneira pacífica, que o uso da marca de terceiro como palavra-chave para link patrocinado constitui um uso parasitário da marca e concorrência desleal, que seja, inclusive, dano moral. Porém, existe a exceção, existe o fair use. E o fair use seria justamente quando a pessoa que obtém essa marca, ele comercializa os produtos dessa marca. E aí o fundamento seria, de novo, o inciso 1º do artigo 132, que é o artigo que trata dessas hipóteses. Aí tem um caso, isso já chegou agora ao STJ, e tem até uma decisão que eu fiz questão de trazer, porque eu acho que a manifestação do ministro aqui foi muito boa. Ele disse: necessidade premente de regulamentação do mercado de links patrocinados em razão dos abusos cometidos nessa seara em decorrência do uso não autorizado de palavras-chave associadas a marcas que gozam de maior prestígio. Ainda que a legislação atual não dê essa minúcia, a ponto de regulamentar inteiramente o mercado de links patrocinados, incumbe ao aplicador da lei, mediante análise do caso concreto, verificar se tal prática, em determinadas situações, configura hipótese de concorrência desleal por quaisquer das modalidades previstas no artigo 195. O interessante aqui, então, são as decisões do Tribunal de Justiça que afastam a ilicitude quando se trata de empresa que comercializa. Então, essa é uma decisão de 2012 do desembargador Maia da Cunha, uso de marca de agravante com palavra-chave de link patrocinado, ausência de manifesta ilicitude, agravada que comercializa os produtos das marcas das agravantes vinculadas à notoriedade do site através das marcas que tem por finalidade alavancar a venda, incidência da norma do artigo 132, inciso 1, da Lei de Propriedade Industrial. Aqui outro caso também da relatoria do ministro. Agora, na verdade, esse é o mesmo caso anterior, que a primeira decisão foi com relação à tutela antecipada, né, em sede de agravo, e aqui já foi na apelação. Então, aqui ele reitera
esse mesmo entendimento, né? Outro caso, este de 2014, né? Link patrocinado com referência à marca da autora em site de busca, legalidade da medida, sendo a revendedora de usados. Relevância no fato de o primeiro link ser aquele que direciona ao site requerido. O usuário que, ao adentrar ao sítio da ré, saberá se tratar de comércio de usados, optando sem muita dificuldade pelo site onde encontrará os produtos originais, como acontece com várias empresas no mais distintos ramos de atividade. E aqui uma mais recente, da relatoria do desembargador Cláudio Godoy, direito de exclusividade e utilização de marca registrada e nome empresarial, vulneração quanto à utilização da denominação da autora para registro de nome de domínio e link patrocinado, aqui envolvendo os dois. Caso, porém, em que, mesmo utilizado o mecanismo não autorizado, reconhecidamente a ré autuava para fomentar a venda de produtos da autora, autorizada por uma sua parceira e com a sua ciência. Hipótese excepcional, em que não se pode presumir o dano ausente, inclusive, qualquer concorrência, propriamente, senão indireta, da parceria entre as empresas. Ou seja, embora o uso de marca de terceiro no link patrocinado seja pacificamente reconhecido como ilícito, não será naquele caso em que for uma revenda, que for um distribuidor, alguém que tenha o interesse de promover a sua atividade, ou seja, entrando dentro daquele inciso 1º do artigo da lei. Essa última hipótese trata da aplicação da exaustão do direito no contexto da internet. Esse era um caso que envolvia uma empresa voltada para a intermediação de venda e compra de produtos e havia produtos contrafeitos com a marca de terceiro, e o terceiro buscou aí a obtenção de uma medida judicial para obstar a presença desses produtos com a marca contrafaceada lá. O interessante aqui é o enfoque que a ministra deu, no sentido que a prévia fiscalização da origem dos produtos não era uma necessidade da empresa, não era uma obrigação da empresa, isso era um risco não inerente ao negócio e que ela só deveria, então, remover os produtos no momento que ela fosse devidamente notificada. Aí ela explica essa decisão aqui no contexto que nós falamos anteriormente, dizendo: o artigo 132, inciso 3 da Lei de Propriedade Industrial consagra o princípio do exaurimento da marca, com base no qual fica o titular da marca impossibilitado de impedir a revenda do produto, inclusive por meios legais, após esse ter sido regularmente introduzido no mercado nacional. O serviço de intermediação virtual de venda e compra de produtos caracteriza uma espécie do gênero provedoria de conteúdo, pois não há edição, organização ou qualquer outra forma de gerenciamento das informações relativas às mercadorias inseridas. Não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, na medida em que não constitui atividade intrínseca. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo artigo 120, sobretudo considerando que a internet representa hoje importante veículo de comunicação social de massa. Ao ser comunicado a existência de oferta de produtos com violação da propriedade industrial, deve o intermediador agir de forma enérgica, removendo o anúncio do site imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano em virtude da omissão praticada. Ou seja, é aquela orientação que o STJ tinha assumido antes do Marco Civil da Internet, de que o provedor não é obrigado a fiscalizar previamente, ele só deve, assim, proceder quando ele é informado de um caso concreto, com o URL, onde há uma contrafação efetiva. Aqui uma decisão do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, mantendo esse entendimento, também um caso de site de compras e também a questão do exaurimento de marca. O aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do STJ, segundo o qual não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos anunciados, pois não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado. Eu, na
Você conseguiria, por favor, começar os slides de novo? Eu, na verdade, atrapalhado aqui com o comando, acabei pulando 2 slides iniciais que me parecem muito importantes para fechar esta análise que a gente está fazendo do Fair Use dentro da era digital, no contexto de marcas. Já que eu tenho uns minutinhos de sobra, eu queria voltar a esse ponto. Dizer que o Fair Use na área de marcas, a gente tem uma previsão, então, no Acordo TRIPS, no artigo 17, segundo o qual os membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado em termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca. Ou seja, há um reconhecimento, então, do conceito de fair use aplicado ao direito marcário e, no âmbito normativo interno, nós temos isso no artigo 132, que tem a relação dos casos em que há essa exceção à proteção, há essa limitação aos direitos exclusivos. O ponto que, enfim, a gente poderia encerrar a nossa discussão é saber se convém a gente explicitar melhor nesse artigo 132 essas hipóteses que a gente tratou hoje. Algumas delas, como a questão do site de revenda ou da pessoa que está usando a marca para promover a sua atividade, talvez ele possa caber mais facilmente aqui no inciso 1º, no artigo 132. Porém, no caso dos sites críticos, os casos de paródia, os sites de fãs, ele acaba sendo enquadrado aqui no inciso 4, mas enquadrado de uma maneira, com uma interpretação, de certa forma, extensiva, e a gente vê que nós não temos aqui uma regulação adequada dos limites que devem, ou das condições, dos requisitos para que esse tipo de uso seja considerado lícito. O único que tem aqui é o da questão da conotação comercial, que a jurisprudência nem sempre aceita, como é o caso da publicidade comparativa, que é o tema a seguir. Então, talvez conviesse, numa revisão da lei, pensar em incluir esses itens, uma regulamentação dessa parte, uma vez que é um problema complexo. Quer dizer, saber que a jurisprudência, como nós vimos, tem aplicado as regras da Lei de Direitos Autorais, mas é uma aplicação extensiva, uma aplicação analógica, que não é a melhor forma de a gente tratar o assunto. Então, me mantendo dentro do horário, eu encerro o tema e fico à disposição para as discussões. Muito obrigado. Queria agradecer esse apanhado de jurisprudência que você fez, Manuel, que realmente é muito interessante. Eu, pessoalmente, não conhecia essas referências da lei de direito autoral no toque da paródia para a questão marcária. Eu achei essas referências extremamente interessantes, para mim até inovadoras. Agora, você teve esse enfoque procurando, de certa forma, defender, né, o fair use dentro de algumas condições. A gente tem na nossa lei da propriedade intelectual, se não me engano, o 130, né, que fala da possibilidade do direito do titular da marca defender a sua reputação, integridade material. E vi que a OMP permite já nomes de domínio, odeio a Vivo, odeio Coca-Cola, mas, salvo engano, com base na LPI, no Brasil, você consegue remover com sucesso conteúdos ofensivos à marca, embora talvez você não cancele domínio pelas decisões da OMP. Você tem, qual a sua visão sobre essa problemática, esse artigo, fair use? Como eu disse no começo da exposição, quer dizer, é um tema bastante delicado, bastante controvertido, uma vez que a maioria, nós que trabalhamos aqui, trabalhamos na defesa da marca. E, normalmente, estamos trabalhando na defesa do titular da marca. Mas eu entendo
que esse direito de exclusividade não é absoluto. Aqui eu não estou querendo entrar no painel da frente, mas tem uma decisão, a primeira decisão do STJ a respeito do uso de marca em publicidade comparativa, diz exatamente isso, que esse direito de exclusividade do uso de marca não é absoluto, que esse direito deve ceder a outros interesses que também são juridicamente tutelados, inclusive constitucionalmente, que são a liberdade de expressão. Eu estou falando aqui no nosso tópico específico, mas na publicidade comparativa também era a liberdade, direito à informação do consumidor. Exatamente. Então, eu entendo, eu acho que essa decisão, ela estabeleceu, no meu modo de ver, um posicionamento, me parece muito equilibrado, ou seja, a gente, por mais que a gente seja um profissional que atua em defesa da propriedade intelectual, em defesa da marca, não pode reconhecer que o direito seja absoluto. E isso é válido na marca, isso é válido também em direito de autor, quer dizer, não são direitos absolutos. Eles podem ser ponderados em função de outros interesses que devam ser tutelados. Então, eu particularmente acho que o uso de uma marca de terceiro, quando existe realmente esse aspecto de crítica, esse aspecto de paródia, eu acho que ele é admissível. E eu, na verdade, concordo com essa decisão do STJ. Eu acho que a decisão está justa, no meu modo de ver. Agora, o ponto é o seguinte, que eu quis colocar no meu slide, é que muitas vezes a pessoa não usa a marca para veicular uma crítica, para dar ao consumidor oportunidade de se manifestar, mas ele usa para denegrir, ele usa para falar mal. Às vezes até a crítica é infundada, muitas vezes, ou desarrazoada, tem uma justificativa, tem um debate de mérito aí também, que às vezes fica fora, né? Talvez exista um pouco de subjetividade, mas eu acho que se a gente fosse estabelecer critérios, eu diria assim, eu acho que não é, eu acho que é excessivo usar o direito de exclusividade do uso de marca para impedir a crítica de consumidor. Eu acho que o problema não é esse, o problema é quando, como você falou, né? O problema é quando o site, ele na verdade se transforma num veículo para falar mal da empresa, para denegrir a empresa. E é aquela decisão da Nancy Andrighi no caso Maggi, né? Ou seja, aquilo não era um site de crítica, mas era um site para denegrir, um site para falar mal. Então, eu acho que esse é o tempero, né? Quer dizer, então, na minha cabeça, eu vejo que esse direito de exclusividade e uso de marca não é absoluto, ele pode ceder com relação a outros direitos também constitucionalmente tutelados, que são exatamente esse, né? Liberdade de informação, direito de crítica, liberdade de expressão. Agora, é claro que tem que ser cuidadoso, porque além do aspecto do denegrimento, como foi aquela decisão da Nancy, que me parece que pontuou muito bem o limite, né? Quer dizer, enquanto uma admitiu a paródia, a outra disse, olha, mas veja que ele só está usando para falar mal, só está usando para denegrir. Então, acho que essa ponderação ficou muito boa. E o segundo ponto também, que também existe na paródia, na área do direito autoral, é quando o uso é meramente econômico, né? Quer dizer, na verdade, o uso é para obter uma vantagem econômica, para alavancar, portanto, do prestígio da marca de terceiro. Então, aí já não é propriamente a questão do denegrimento, mas é a questão do uso parasitário. Me parece aqui que as decisões, né, elas voltam muito mais para um critério principiológico do que propriamente para a norma, né? A norma aqui serve muito mais para embasar toda a decisão. Minha pergunta nesse sentido é, se a gente tivesse oportunidade de revisar, então, o artigo 132, né, mais uma questão de opinião do professor, valeria a pena a gente ter um artigo com um critério mais principiológico também, talvez ter um substrato aí de tudo que foi construído com base nessas interpretações, do que propriamente elencar esses casos concretos? Porque me parece que toda norma que a gente, ainda mais num contexto de internet, onde as coisas mudam muito rapidamente, né? Me parece que sacramentar determinados fatos faz com que a norma não tenha permeabilidade a novos eventos, né? Então, talvez, queria saber a opinião do professor sobre se daria para mudar esse artigo de uma outra forma que fosse
mais fácil de captar outros eventos. Eu acho que aquele inciso que tem sido mencionado, ele, na verdade, não trata propriamente desse assunto. Por isso que você falou muito bem. Quer dizer, a jurisprudência usa muito mais uma visão psicológica do que uma visão puramente de aplicação do direito positivo, da norma que existe. E o que não está, no meu modo de ver, completamente errado, porque eu acredito muito que a jurisprudência não deve se limitar a aplicar o direito posto tal como escrito, mas tem que fazer essa ponderação entre interesses e direitos juridicamente tutelados, sobretudo em âmbito constitucional. E isto eu acho particularmente que é muito importante na área da propriedade intelectual, porque a gente nota um certo protecionismo, muitas vezes, da legislação e, portanto, a necessidade de temperar esse protecionismo com regras mais principiológicas, como você falou. Mas, do ponto de vista de advogado, não é bom que os problemas sejam resolvidos só dessa maneira, porque cria ou pode criar uma certa incerteza jurídica. Quer dizer, o que eu vou dizer para o meu cliente? Logicamente, né, eu me lembro quando havia aquela discussão toda sobre publicidade comparativa, que nós tínhamos colegas nossos aqui que diziam, não, imagina, mas a lei não permite. A lei expressamente não permite. Como que pode citar a marca se é uma publicidade comparativa, se tem conotação comercial e a lei não permite? Então, isto cria realmente uma situação de incerteza. E por isso que, de fato, Heitor, o que eu acho é que devíamos ter uma hipótese dentro do artigo 132, regulando esse tipo de situação. A crer, como é meu caso, que isso deveria ser realmente admitido. Pode ser que, no debate legislativo, acabe preponderando a visão que o Marcelo sugeriu, muito mais no sentido de proteção do titular da marca, mas eu particularmente acho adequado essa orientação. Quer dizer, eu sou favorável a que existam sites críticos, sites de fãs, que eu acho que isto é bom para a liberdade de informação, bom para a liberdade de expressão. Mas acho ruim que isso não esteja regulado na lei. Acho que a lei deveria estabelecer melhor, estabelecer claramente os critérios, posto que o único que está no inciso 4, que é não ter conotação comercial, segundo a jurisprudência, por exemplo, no caso de paródia, não se aplicaria. E no caso de outras decisões, por exemplo, não tem sido aplicado. Eu tenho uma dúvida a respeito sobre a sua visão sobre o site crítico. Com relação à discussão entre o uso para fomentar a discussão ou para denegrir a marca, eu queria entender se, por exemplo, seria considerado um requisito, na sua visão, que o site crítico abra um espaço para outras pessoas que irão, por exemplo, no Facebook, que tem o administrador da página, por exemplo, ele cria uma página para criticar determinada marca, mas ele não abre espaço para outras pessoas postarem ou então para outras pessoas comentarem. É só a visão dele que é colocada. Ainda que ele talvez não use para denegrir, mas ele está, de certa forma, limitando a discussão, ou então coibindo a discussão, só colocando a visão dele, impedindo o debate. Será que essa visão também não seria... uso também seria errado? Não sei. Eu me lembro daquela observação da jurisprudência da OMP, do Centro de Solução, que diz site genuinamente crítico. Ou, eu acho o seguinte, se o site é genuinamente crítico, ele deve dar espaço para as diferentes correntes de opinião. Então, eu acredito que se ele não abre espaço, se ele, vamos dizer, polariza a veiculação da crítica do ponto de vista negativo, a gente pode entrar no problema que a gente encontra hoje na mídia social, né? Onde a gente tem os veículos de mídia social que atendem a determinados objetivos e que, em última análise, estão ali para denegrir, para falar mal e não para uma verdadeira liberdade de expressão. Esse é o risco que a gente tem. A minha segunda observação
seria se isso deveria ser normatizado. Porque aí eu fico pensando se a gente não vai fazer uma norma legal muito detalhista, muito casuística. Eu acho que para isso existe a jurisprudência, para isso existe a interpretação que o tribunal deve dar. Eu não diria que isso deveria ser normatizado no inciso ao artigo 132, mas acho que na interpretação da lei, obviamente, isso deveria ser considerado. Minha pergunta é sobre o uso privado de marca. Em janeiro, agora, teve um caso de um fã da marca Ferrari, que ele, no interior de São Paulo, ele construiu o seu próprio automóvel e, aparentemente, ele saiu pela cidade, andou com aquele automóvel, enfim, e aquilo não estava no radar da marca italiana. Mas, a partir do momento que ele colocou à venda aquele carro no eBay, aquilo entrou no radar dessa marca. Bom, eu entendo que, como ele colocou à venda uma réplica da Ferrari, isso seria um ato de infração. Mas e se ele não tivesse colocado à venda, se ele tivesse feito aquele carro e só tivesse andado ali na cidade dele, no interior, com aquele veículo? Seria considerado fair use, o uso privado da marca, pelo menos nesse tipo de situação? Como a gente sabe, a marca não serve apenas para identificar um produto no fluxo da comercialização. A marca, ela também identifica a origem de um bem, ela também representa a imagem do fabricante, ela representa atributos. Então, eu vejo, por exemplo, com muita preocupação que circule um veículo com a marca Ferrari que não foi feito pela Ferrari. Eu entendo que isso já é suficiente para caracterizar uma infração, apesar de ser um uso privado e não é um uso que está expressamente previsto no 132. Me parece que o STJ tem começado a flexibilizar o entendimento. Eu não sei se você chegou a mencionar na sua palestra, mas teve aquele caso dos hortifruti granjeiros do Rio de Janeiro, da garota de Ipanema. Não foi isso, Luiz Edgar? Que olha que couve mais linda, mais cheia de graça. E o STJ entendeu que essa era a típica paródia que, independentemente do uso comercial, poderia ser aceita. Essa questão do uso comercial. Determinados clientes são absolutamente conservadores e, ainda que a gente diga, o STJ ele tem flexibilizado um pouco o entendimento, não, eu não quero correr qualquer tipo de risco. E uma vez no escritório nós chegamos à conclusão de que, olha, eventualmente, se o lucro que você tiver, se a margem que você tiver, eventualmente você doar para uma instituição de caridade, alguma coisa nesse sentido, pode ter aqui um argumento no sentido de que o uso que você está fazendo não é comercial. Você acha que, na tua opinião, você acha que isso seria uma maneira de interpretar, se a gente fosse interpretar de forma diferente do que você interpreta, pelo que você colocou aí, se a gente fosse interpretar a lei nesse sentido de que o uso comercial, ele, eventualmente, se não houver uma margem para aquele que está fazendo o uso, ele pode descaracterizar o uso comercial? Inicialmente, pareciam dizer que, no caso de paródia, não pode haver uso comercial. Então, isso significa que, se você fizer na área musical, é muito comum a paródia, então aquela música não pode ser explorada comercialmente. Quer dizer, quem fez a paródia tem que fazer e ficar por ali. Mesma coisa se for um gênero literário, por exemplo, ele não pode vender o livro, então, não pode vender um livro com obras parodiadas. Então, seria proibido vender um livro com obras parodiadas. Isto me parece um contrassenso. O que eu acho que a jurisprudência queria dizer é quando você percebe que ali a paródia não foi um artifício criativo, por isso que eu chamei da transformação criativa, mas que a paródia foi um artifício para usar a obra de terceiro para um fim comercial. E isso ficava muito evidente em refrão, que vai em jingle. Quer dizer, por exemplo, eu vejo
com muita restrição o uso de jingle, num jingle comercial de paródia de música, porque você está aproveitando a obra de terceiro para vender comercialmente. Então, tem aí um problema de você ver até que ponto tem uma legítima paródia ou tem um artifício para você valorizar um jingle. Então, eu acho assim, acho que o STJ está certo em dizer que o uso comercial não é absolutamente necessário, porque senão a obra que é parodiadora, ela não pode ser comercializada, ela não pode circular, ela tem que ficar assim, absolutamente sem usar. Mas eu entendo que o sentido dessa decisão do STJ foi nesse sentido. Olha, pode haver casos onde você tem uma legítima paródia e, não obstante, pode haver um uso comercial. Então, eu diria, há uma diferença, que aí nesse ponto talvez a nossa lei de propriedade industrial, no 132, tenha sido mais feliz na expressão. Uma coisa é a conotação comercial, a finalidade comercial. Outra coisa é o uso comercial. Isso é um problema se você for pensar na marca propriamente dito. Quer dizer, que então, se houver alguma atividade comercial, vamos dizer assim, não principal, mas colateral, então isso desnatura, isso é um problema, né? Porque então você dizer, bom, então para ele ser legitimamente um site crítico, por exemplo, eu não poderia ter nenhuma atividade econômica associada a isso. Bom, professor Manuel, muito obrigada, achei fantástica a palestra. E me veio aqui, me ocorreu que a gente está embaixo do guarda-chuva da propriedade intelectual, mas a gente está misturando dois sistemas bem diferentes, né? E me parece que exaustão de direitos e princípio da especialidade não vai ajudar a gente muito longe nesses casos de fair use no mundo virtual. Acho que as necessidades do mundo virtual e da economia de dados está levando a gente muito mais a abrir um pouco esses princípios que a gente tem embaixo da lei da propriedade industrial, que é muito focada no empresário, né? E pegar um pouco todo esse background da legislação de direitos autorais, que eu achei muito interessante, as jurisprudências que o senhor citou. Me parece que, na análise, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele faz um pouco esse contexto do uso, que me lembra muito uma recorrer-se ao direito autoral mesmo, né? Do contexto, da crítica, da intenção. Eu acho que, então, até para retomar a primeira pergunta que foi do Bruno, né? Se a gente fosse alterar esse artigo 132, eu acho que a gente vai implicar uma revisão desse sistema da LPI. Eu não sei o que o senhor acha. Bom, a tua pergunta é muito boa, Karen. Mas, por exemplo, eu acho que simplesmente fazer a aplicação analógica da lei de direitos autorais, quando você está tratando de um problema marcário, não me parece, de fato, a melhor técnica. E eu vejo em algumas dessas decisões, parece que uma simples aplicação analógica. Aliás, a gente vê isso em outras situações também, né? Você vê simplesmente, é recorrente isso no nosso judiciário, infelizmente. Eles simplesmente, quando querem resolver um problema, eles aplicam analogicamente a regra da lei de direitos autorais, por exemplo, no caso, né? Porque estão todos, como você falou, no guarda-chuva da propriedade intelectual. Mas eu procurei, desde o começo, dar um enfoque diferente. Na minha opinião, o problema aqui não é a aplicação das regras de direito autoral de fair use ao uso de marcas. Isto, na minha opinião, já é um enfoque, de certa forma, distorcido, porque, como você bem falou, são regimes diferentes, com valores diferentes. Na verdade, a verdadeiro enfoque aqui é aquele da decisão do STJ, no caso da publicidade comparativa. O que a gente tem que fazer é uma leitura de quais são os interesses que têm que ser juridicamente tutelados num conflito entre o direito de propriedade intelectual e um outro direito que também é juridicamente tutelado.
Então, este é que é o ponto, né? Então, naquela decisão, o que o STJ disse foi o seguinte: olha, este não é um direito absoluto, este é um direito que eu tenho que equacionar em função de outros direitos constitucionalmente tutelados também. Então, eu acho que essa é a verdadeira abordagem. Quer dizer, a verdadeira abordagem não é, bom, como paródia é aceita em direito autoral, eu vou aceitar em marca. E como a paródia em direito autoral obedece a esses requisitos, eu vou usar esses requisitos aqui. Isso, na minha opinião, está errado. O problema é, por que a paródia é aceita em direito autoral? Ela é aceita em direito autoral porque eu tenho que estabelecer um equilíbrio entre o direito de exclusividade, que o autor da obra também tem, e um outro interesse juridicamente tutelado e constitucionalmente tutelado, que é a liberdade de expressão, que é a liberdade de informação. E a questão que se coloca aqui no fair use de marcas é exatamente esse, quer dizer, eu também aqui tenho que estabelecer um equilíbrio entre o direito de exclusividade de uso da marca e o direito também de expressão, o direito de informação, o direito do consumidor. É isso que eu acho que é a verdadeira discussão. E como, que era a pergunta do Heitor, né? E como você não tem essa hipótese, por exemplo, da paródia, regulada na lei de propriedade industrial, como você tem na lei de direitos autorais, acabam emprestando analogicamente as regras de lá. E é por isso que eu defendi exatamente a tese de que você deveria ter um dispositivo tratando disso agora na lei de propriedade industrial, para não emprestar as regras de direito autoral. De vocês mesmo com relação a tomar cuidado com essa analogia, né? Porque a gente tem dois institutos diferentes. A questão da Ferrari é bem simbólica, né? Você tem uma Ferrari em casa, mas a lei de PI é bem clara. Você não pode manter em estoque um produto contrafeito, né? Aquela questão, divulguei na internet, mas não vendi. É crime? Sim, você violou a lei, né? Então, eu acho que no âmbito marcário, a gente tem muito menos permissibilidade do fair use do que no direito autoral, né? No direito autoral, você tem uma necessidade de incentivo às ideias, à liberdade de expressão e outros incentivos à intelectualidade que não cabem muito bem em marcas, né? Então, na hora que a gente aplica uma coisa e outra, a gente pode tropeçar. Concordo plenamente com o Manuel e com a Karen também. Enfim, isso só reitera o interesse pelo tema e pela discussão. Queria parabenizar o Dr. Manuel, tecnicamente brilhante, como sempre, muito claro, muito completo. Obrigada, viu? E também obrigado pelo teu comentário, mas eu não podia deixar de dizer que eu discordo da tua questão básica, que é, no fundo, dizer que para direito autoral a gente admite o fair use. Para a marca não cabe. Eu discordo. Eu acho que por isso que o problema é o mesmo, quer dizer, quando a gente fala da paródia de marca, a gente está falando do direito de crítica, da liberdade de criação, liberdade de expressão, que é um problema que você tem em direito autoral e também pode ter em marca. Quando a gente fala do site crítico, da possibilidade da pessoa usar o nome de domínio que incorpora uma marca, no fundo a gente está trazendo o mesmo problema para a área de marcas. Ou seja, eu acho que o grande ponto aqui, e talvez para muitos profissionais na área de marcas seja realmente uma tese não muito confortável, é reconhecer que o direito de marca também não é absoluto. Da mesma forma que o direito autoral também não é absoluto. Não existem direitos absolutos. A gente tem sempre que conciliar outros interesses que são também juridicamente tutelados e constitucionalmente garantidos. A doutora Letícia quer se manifestar. Eu posso permitir? Claro. Quando eu me referi ao interesse público de gerar novas criações, é porque no direito do autor você quer estimular, sim, o uso das criações atuais para que se façam novas obras, inclusive, e paródia e tudo. Na marca, no fundo, você não tem esse estímulo. Você tem o estímulo à não contrafação e, é claro, sim, permissibilidades.
E daí, eu acho que só para esclarecer um pouquinho por que eu fiz essa colocação, para dizer que sim, você tem fair use em marcas, pode ter, mas a permissibilidade é muito menor, ou pelo menos é muito mais tortuosa do que dentro do direito autoral. O direito autoral você essa grande barca, né, que a gente quer divulgar e quer fazer, e quer mais ideias e mais obras derivadas sendo criadas. Marcas, a gente não tem exatamente esse princípio, mas eu concordo plenamente, o senhor tem toda a razão. Não, também concordo com essa observação, né? Você tem menos espaço